Olá, eu sou Karen Gabriela Silva Ramalho, eu sou aluna bolsista do projeto acerca das percepções sobre a prática da meditação como estratégia de promoção à saúde mental na perspectiva dos discentes de graduação em medicina do município de Lauro de Freitas, Bahia. Então, para entender a significância desse projeto, nós temos que avaliar dois contextos que são complementares. O primeiro é a meditação, ali com seus inúmeros benefícios e respaldo na literatura e também pelo próprio SUS, pelo nosso Sistema Único de Saúde, né, como uma prática que vai englobar a mente e o corpo e vai promover um equilíbrio mental, emocional e fisiológico. E também é uma abordagem que é simples, é não invasiva e é de baixo custo. E o outro contexto a ser analisado é o contexto da saúde mental dos estudantes de medicina. Um contexto em que há uma exigência constante, um estresse constante, demandas constantes, em que há necessidade ali de ter uma estratégia eficaz de cuidado psicológico ao longo da graduação, para garantir qualidade de vida e o rendimento desses estudantes, certo? Então é aí que nasce o porquê desse trabalho e a relevância tão significativa que possui esse trabalho. A gente vê no decorrer desse estudo que há uma lacuna no conhecimento acerca da prática meditativa. Por quê? Porque há poucas ações institucionais que promovam e que incentivem esse autocuidado estruturado, né, nos estudantes de medicina e, sobretudo, com a prática da meditação, que apesar dos benefícios encontrados e respaldados, a meditação ainda ela é pouco explorada nos currículos médicos e é por isso a relevância desse estudo, né? Por quê? Porque essa pesquisa ela vai ajudar a preencher uma lacuna prática. Como é que a meditação ela é percebida entre os estudantes de medicina? E a partir disso, ao ter essa percepção, possa subsidiar ações institucionais que promovam o bem-estar e a performance acadêmica. Sendo assim, o objetivo geral desse estudo é investigar sobre a prática da meditação como estratégia de promoção à saúde mental e de apoio no processo ali ensino-aprendizagem dos estudantes de medicina no município de Lauro de Freitas, Bahia. Bom, quanto à metodologia, o estudo ele se configura com uma pesquisa de corte transversal, com caráter qualitativo e de caráter descritivo e exploratório, o qual ocorreu ou deveria ocorrer em três etapas. A primeira seria a coleta da percepção dos discentes e dos dados sociodemográficos desses discentes, certo? Por meio da aplicação de um questionário eletrônico sobre a meditação, e a partir disso, investigar a visão dos estudantes sobre a prática meditativa, e ao final do formulário, esses estudantes eles teriam a opção de manifestar interesse ou não de participar da intervenção prática e, posteriormente, entrar em contato voluntariamente via e-mail ou via WhatsApp para inscrever na atividade meditativa. No entanto, esse último processo não aconteceu, certo? Então, a intervenção proposta ela não foi realizada. Essa intervenção seria sessões semanais de meditação guiada por 8 semanas, no entanto, nenhum discente entrou em contato para, de fato, fazer com que essa intervenção ocorresse. E a terceira etapa seria a aplicação de um questionário pré e pós-intervenção para avaliar ali, a saúde mental antes e depois da intervenção proposta. Então, por isso, o desfecho metodológico desse estudo foi que o estudo ele vai se restringir ali à análise somente dos dados da primeira etapa, né, centrando-se na percepção inicial dos estudantes sobre a meditação, por causa da baixa adesão que inviabilizou a realização da primeira e da segunda etapa. Então, a coleta de dados ela ocorreu da seguinte forma: a população-alvo foram os estudantes de medicina da Unime, né, de Lauro de Freitas, Bahia, do primeiro ao oitavo semestre, com 18 anos ou mais, de ambos os sexos. A amostragem foi do tipo não probabilística, do tipo snowball, né, em que ela foi iniciada por estudantes pesquisadores, e expandida via convites em e-mails institucionais, né, do próprio grupo de meditação da Unime, grupos de WhatsApp e convites individuais
no WhatsApp, né? O instrumento de coleta foi esse questionário eletrônico realizado pelo Google Forms, com 15 questões de múltipla escolha, que incluía dados sociodemográficos e incluía a percepção desses discentes sobre o que seria a meditação e como eles entendiam essa meditação como uma estratégia de promoção de saúde mental, né? A análise de dados ela ocorreu ali por algumas ferramentas, como o próprio Excel, para organizar e tabular os dados, gráficos automáticos do próprio Google Forms, né, que foram criados à medida que os estudantes iam respondendo ao questionário, e a análise estatística realizada pelo software Jamovi. A apresentação dos resultados foi feita através de tabelas gráficos e por meio de uma descrição interpretativa ao longo do trabalho. Bom, com relação à discussão e os resultados, eu optei por abordá-los de forma conjunta, né, para tornar a apresentação mais didática e mais dinâmica. Então, após a realização da primeira etapa do estudo, que foi a aplicação de um questionário composto por 15 questões de múltipla escolha e de dados sociodemográficos, né, para colher os dados sociodemográficos desses participantes, foi possível observar percepções favoráveis quanto à meditação, né, em que 95,1% dos estudantes eles vão reconhecer os impactos positivos da meditação na saúde mental. E a percepção positiva, essa percepção positiva, ela é disseminada, ela vai independer da faixa etária, do ciclo acadêmico e do gênero. Ao passo que, analisando as nossas tabelas, a gente vê isso. A gente vê as perguntas que foram direcionadas, vimos as variáveis, que a maioria dessas perguntas relacionadas aos efeitos na vida acadêmica e na saúde mental, elas foram favoráveis, tendo mais escolhas por sim ou por indiferente, enfim. E a gente vê também que, ao analisar as contingências entre idade e a percepção desse benefício, fizemos um teste, o teste chamado de teste exato de Fisher, né, para avaliar essas variáveis categóricas de percepção de benefício e idade, e vimos que o valor de P deu 0,129, ou seja, não há uma diferença estatisticamente entre as idades e a percepção do benefício. A percepção do benefício ela é bem homogênea, por isso que não há uma diferença estatística entre essas variáveis, como bem acontece com o ciclo acadêmico, relacionado ao ciclo básico e ciclo clínico. Então, essa percepção do benefício da meditação ela também é bem homogênea, não há muita diferença entre essas variáveis do ciclo acadêmico, comprovado pelo texto exato de Fisher ali de 0,488, certo? Bem como acontece com o gênero, em que não há uma diferença significativa estatisticamente, né, ao analisar essas variáveis, visto que o teste exato de Fisher, o valor de P deu 0,549. Voltando um pouquinho com relação ao engajamento por ciclo, a gente tem que, dos 700 alunos elegíveis do curso de medicina do primeiro ao oitavo semestre, apenas 61 estudantes participaram. E destes, 12 era do ciclo básico e 49 era do ciclo clínico, né? Ciclo básico que vai ali desde o primeiro ao quarto semestre e do ciclo clínico ali que vai do quinto ao oitavo semestre, tendo essas porcentagens do total do ciclo básico, 2,9% do total de alunos do curso de medicina e 17,4% do total de alunos do curso de medicina. Então, ao fazer a análise estatística, né, pelo Q quadrado, né, já que temos números mais robustos, muito diferente, por exemplo, da faixa etária do ciclo acadêmico e do gênero relacionado à percepção da meditação, e que nós temos números menores. Então, por ter números menores, usamos o teste exato de Fisher. Já quando tivemos uns números mais robustos, né, maiores, utilizamos o Q quadrado. E nessa análise, né, entre o ciclo acadêmico e a participação efetiva da, da pesquisa, né, a resposta ao, ao questionário, a gente tem que o valor de P foi de menos que 0,001, ou seja, os alunos do ciclo clínico participaram mais que o básico.
E isso pode ser explicado um pouco por uma maior maturidade acadêmica, né, em que Goyal et al., de 2014, ele vai afirmar que pessoas um pouco mais velhas, eles apresentam um maior interesse espontâneo, né, por atividades como a meditação, de autocuidado, psíquico, enfim, e talvez isso seja justificado. Porém, na literatura a gente não tem muito essa diversificação e essa justificativa, né? O fato é que teve na nossa pesquisa essa associação estatisticamente significativa entre essas variáveis. Então, concluindo, observa-se que a percepção positiva sobre a meditação ela é amplamente reconhecida pelos estudantes de medicina, especialmente no que se refere aos seus benefícios para a saúde mental, redução de estresse, aumento da concentração, enfim. No entanto, essa percepção favorável ela não se traduz em prática efetiva. Diversos fatores eles podem contribuir aí para essa lacuna, né, entre intenção e ação, sendo os principais a sobrecarga enfrentada pelos próprios estudantes, a rotina extenuante, a carga horária intensa, que vão dificultar ali o engajamento em atividades complementares, como a meditação. Além disso, também há questões estruturais, né, institucionais, que influenciam esse cenário. A ausência ali de um vínculo formal entre a prática da meditação e o currículo do curso, né, como a inexistência de horários fixos, planejamento estruturado ou estratégias de escutativa dos discentes ali para tentar entender quais seriam os melhores horários, como efetivar realmente essa adesão, né? Então, faltam também mecanismos para mapear a rotina desses alunos, compreender suas necessidades, adaptar as intervenções de modo que elas se encaixem de fato no cotidiano acadêmico. Diante disso, é fundamental repensar estratégias, né, de implementação de programas de meditação no contexto universitário, certo? E essa implementação ela exige um planejamento que deve ser estratégico, né? A simples oferta voluntária e pontual dessas atividades não é suficiente, não. A inserção ela tem que ter um planejamento estratégico, um diagnóstico institucional prévio, uma escutativa, né, desses estudantes, a criação de espaços apropriados e ali a oferta de disciplinas optativas com conteúdo estruturado sobre meditação. Porque isso tudo vai servir não só para instituir e legitimar a prática da meditação de forma formal, mas também simbólica, porque ainda há muito estigma, há muito desconhecimento ainda acerca dessa prática, né? Somente assim é que a meditação ela poderá deixar de ser vista ali como uma prática alternativa e passar a ocupar um lugar de ferramenta pedagógica complementar no processo de formação médica. E por isso o presente estudo, né, vai contribuir para esse processo a fornecer esses subsídios que ampliam a compreensão dos estudantes, o que pode levar a ações institucionais e futuras pesquisas voltadas a integrar efetivamente essa prática no contexto acadêmico. É isso, obrigada.